Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos para mais um resumo da nossa escola bíblica dominical. Lembrando que é um resumo paralelo à nossa lição. E a lição dessa semana é a lição de número 12. Nós já estudamos aí cristologia, doutrina sistemática, de cristologia, pneumatologia, hamartiologia. E a lição desse final de semana, desse próximo domingo, é eclesiologia, doutrina da igreja. Eclesiologia, chamados para fora. É um povo chamado para fora. É a definição da palavra. A lição de número 12 é o tema da lição. A igreja tem uma natureza organizacional. Lembrando que é um assunto paralelo, bem rápido, bem breve, sobre aí a igreja. A igreja tem o seu aspecto organizacional, ela é organizada. Nós estudamos, quando estudamos a doutrina da igreja, nós vamos estudar a igreja visível, a igreja invisível, a igreja local, a igreja universal. A igreja visível é um povo que se reúne em um determinado local, para adorar a Deus. Quando se fala de local, de tempo, de lugar, está falando aí da igreja local. A igreja universal é a igreja que se reuniu em todos os tempos, em todas as eras. É o grupo de todos os crentes, de todos aqueles que foram inseridos no corpo de Cristo, que nasceram de novo. Essa é a igreja universal, a igreja invisível. Então a igreja, ela tem a sua parte de organização, a igreja organização como organização e a igreja como organismo vivo. Quando nós lemos em Efésios, no capítulo 5, verso 23, nós vamos ver que Cristo é o cabeça da igreja, mostrando aí a igreja como organismo. Lembrando que a igreja, ela tem o seu fundamento em Cristo. Em Mateus, no capítulo 16, verso 18, ele vai falar a Pedro: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja ali como fundamento, a fundamentação da igreja em Cristo. E de uma forma visível ela vai aparecer, aí nascer, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, e a igreja ali, ela começa a ser vista pelo povo, entendendo que a igreja universal é aquele povo de todas as eras, o corpo de Cristo, que em todo o tempo, em todas as eras, em todos os lugares, foram inserido no corpo de Cristo. Então a igreja é um organismo vivo, e nós vamos perceber que todo organismo vivo não vive sem organização. Primeiro, nós podemos tirar como base o corpo humano. O corpo humano tem muitos membros, e Jesus usa, Paulo usa, o corpo humano para mostrar que ele tem vida, que é um corpo vivo, usando Cristo como o cabeça da igreja, ou seja, Cristo o pensante da igreja, Cristo que organiza a igreja, Cristo que dá vida à igreja, que dá vida aos membros. Olha só, vamos ler. Capítulo 5 e verso 23 de Efésios. Efésios 5, verso 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Então, Cristo é o cabeça da igreja. Cristo que dá vida à igreja. Nós vemos a igreja, ela tem
Ela não tem vida por si própria. A vida que a igreja contém, é vinda de Cristo. Porque ele é a ressurreição e a vida. Ele é a vida. Ele é o cabeça. Cabeça é aquela que pensa, que dá função ao corpo. Então, e nós vemos isso em Efésios 4:11. Mente pensante que faz com que o corpo funcione de uma forma organizada. De uma forma organizada. Olha, capítulo 4, verso 11 de Efésios. É isso mesmo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Nós temos uma função de organização. E ao mesmo tempo agora nós vamos ver o organismo, por que ele estabelece estas funções. Lembrando que os dons espirituais que é dado à igreja, aqui é dons ministeriais, que é dádivas dadas à igreja. Nós vamos ver dons operacionais ou assistenciais lá em Romanos, no capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Inclusive, ele inicia esse capítulo de Romanos, capítulo 12, mostrando que a igreja também é um organismo vivo, né? Falando da prestação de culto. Nós já vamos ler esse texto, mas vamos continuar aqui. Olha só o que está escrito. 11. Lemos o 11, agora o 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Então a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja precisa se reunir. O homem em si precisa se reunir para ser identificado como o corpo de Cristo. Como aprendemos, a igreja não é no sentido de um homem só, os desigrejados, né? Ele pode... Então, nós vamos percebendo aqui que um membro fora do corpo não tem função, ele morre. Todo o corpo, ele tem aí em si, né, células, como organismos, células, precisa de vida. O sangue, né? A reprodução. Isso é organismo. Os membros, os órgãos têm vida. E um trabalha em função do outro. Precisa estar reunido. Porque um trabalha em função do outro. Olha o que vai dizer o texto. Até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus e varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Chegar à perfeição em Cristo. Acho que isso só vai acontecer quando o nosso corpo for glorificado. Né? 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 15 fala do corpo em si sendo transformado. Aí nós chegamos, ou chegaremos, né, à estatura de Cristo. Perfeição, perfeito. E a reunião da igreja hoje se reúnem com esse objetivo. Para que os membros, o corpo de Cristo se aperfeiçoe por meio do ensino. Por meio do ensino da palavra de Deus. Que são usados aí os homens que a eles foi dado ministérios. Para que eles ensinem. Para que cheguemos à unidade.
junção, harmonia, através do ensino. Então, o que promove vida a este corpo é a mente de Cristo. E então é os ensinos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o próprio Cristo, por meio do Espírito Santo, que nós estamos na dispensação do Espírito. A dispensação da igreja é a dispensação do Espírito Santo, a dispensação da graça. Então, como organismo, quem promove vida a nós é o próprio Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo. Então, nós percebemos em Efésios, tanto 5:23 e também os ministérios que a nós é confiado, ele mostra aí, a igreja é confiado, melhor dizendo, mostra aí a igreja com o objetivo, né, de ser dado, ou os ministérios, a igreja, é para que todos chegamos a uma unidade, a uma perfeição, a conhecer o Cristo, conhecer o Cristo que é o cabeça da igreja. Ele nos dá vida, nos aperfeiçoa, porque a igreja é um organismo vivo, como um corpo humano. E voltando, não há vida fora do corpo, não há membro que subsiste, que sobrevive fora do corpo. Infelizmente, às vezes até no corpo, né, a questão dos tumores, né, células mortas, às vezes está ali presente, mas está morto. Está presente no corpo, mas está morto. Não faz parte do restante do corpo. O pastor Elias, falando sobre a igreja, ele faz uma comparação interessante, que se nós avistarmos uma pessoa sem a perna, é comum, porque aquele membro está fora do corpo, morreu. É comum. A outra parte sobreexiste, sobrevive, porque a mente ainda está ali, que dá vida ao corpo. Agora, uma perna sozinha andando já é difícil, vai assustar, porque não é comum, isso não acontece, não tem como um membro fora do corpo ter vida. Ele se perde. Então, estas pessoas que acham que viver fora da igreja, elas continuam fazendo parte da igreja, está errada. Está errada. Romanos 12, o início do nosso culto racional. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto com a razão, com o entendimento. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que nós experimentamos. Como que nós vamos experimentar uma vontade? Porque nós somos um organismo vivo. Tem vida. E todo organismo precisa de uma organização. Nós vamos falar em instantes. Então, primeiro plano, nós somos comprados e lavados pelo sangue de Cristo. Nós somos inseridos em um corpo.
e temos vida. Vida em Cristo Jesus, porque Ele é o cabeça. Continuando. Porque pela graça que me é dada, ele vai... porque pela graça que nos é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Mesmo que dá em 1 Coríntios capítulo 12 também, que é os dons espirituais que é dado à igreja. Quero, irmãos, que sejais ignorantes, né? Mas os dons é dado a cada um como ele quer. Então o Senhor da igreja, que reparte os dons, é Jesus. Então tem 3 aí conhecidíssimos textos que fala dos ministérios, Efésios 4:11, 1 Coríntios capítulo 12, dos dons espirituais e dos dons aqui assistenciais ou operacionais, que é Romanos capítulo 12. Assim como muitos, versículo 5. Versículo 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, a dedicação ao ensino, ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Tendo isso aqui tudo, trabalhar para uns com os outros. A igreja tem aí a sua forma organizada na Bíblia, tanto é que a lição vai falar da igreja que está em Creta, falando aí do pastor Paulo se dirigindo a Tito. Então mostra uma igreja local, que precisa ser organizada. Nós vamos ver isso na Bíblia Sagrada, em Atos, no capítulo 16, verso 4. A forma de organização da igreja primitiva era simples. Tinha a liderança centralizada nos apóstolos. Os apóstolos doutrinavam a igreja, ensinavam a igreja, cuidava da parte administrativa. Tanto é que em Atos capítulo 6, isso, vai haver ali separação dos diáconos para trabalhar na organização da igreja, ali com as viúvas. Então, há uma separação. Então, a igreja como organização. A igreja como organização tem a sua forma hierárquica. Nós temos a nossa liderança. Tem aí a parte do CNPJ. A igreja precisa prestar aí algumas observações perante a lei, porque nós estamos na terra. A igreja está na terra. Como organização, um período ela esteve com o Estado, depois houve a separação do Estado, mas a igreja tem as suas obrigações perante a lei, porque ela é visível, uma instituição. A igreja tem a sua forma de organização, e interna também. A separação dos seus obreiros, tem a sua forma de governo. A igreja tem as suas formas de governo: episcopal, congregacional, presbiteral. Depois nós pegamos essas palavras e vamos ver em qual nós nos aproximamos, para entender de qual forma de governo nós estamos inseridos. Mas a igreja tem a sua forma de organização também, tanto é que ela é visível. Ela se reúne em uma estrutura para adorar a Deus. Isso desde o princípio da igreja primitiva, se reunia em casas para adorar a Deus. Quando nós vemos o início de cada evangelho, Paulo vai falar à igreja, aqui para Tito em Creta. Aí nós vamos ver aqui 1 Coríntios, Paulo aos apóstolos de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sostênes, a igreja de Deus que está em Corinto.
né? Então a igreja estava em um lugar presente, em um tempo, em um lugar. A igreja como organização tem suas partes aí a ser de uma forma bem criteriosa, precisa ser bem vista, bem feita, né? Porque os membros às vezes não querem viver indiferente daquilo que a igreja está vivendo, no seu sentido aí visível, no seu sentido visível, como instituição. Então a igreja, ela é uma organização, tem a sua parte como organização. Nós vimos aí a separação, a instituição de pessoas para trabalhar em departamentos da igreja. Nós vamos na igreja hoje, a igreja tem um pastor local, a igreja tem um pastor setorial, um pastor presidente, é uma organização, né? Mas não vivemos em uma anarquia, nós vivemos de uma forma organizada. E nós iniciamos aqui falando que todo o corpo humano é uma prova disso. É um organismo vivo, né? Células, membros, né? Órgãos, mas é organizado pelo Criador. Então não tem como haver um organismo sem organização. Sem organização, né? Então, a sua forma de governo, a sua forma de organização precisa, lógico, aí está voltada aos textos bíblicos. Tem que ser uma igreja organizada biblicamente, próximo daquilo que acontecia com a igreja primitiva, e com o passar do tempo aí muitas coisas foram acontecendo, inserido, para mostrar a identidade de cada igreja. A igreja como organização tem a sua identidade. A Assembleia de Deus tem a sua identidade. O Brasil para Cristo tem a sua identidade. Né? Mas não pode fugir dos termos bíblicos, da palavra de Deus. Né? Nada de antibíblico. Tem extra-bíblico? Pode, para a composição. Nós estamos vivendo nesse mundo, como nós falamos. Mas toda a igreja aí tem a sua identidade, né? Isso como organização. Depende em momentos de governos para a legalização de algumas coisas, né? Para a compra de prédios, de imóveis. Nós precisamos, porque nós vivemos neste mundo e precisamos prestar contas, né? Então a organização ela tem. Tranquilo? Então, a igreja ela é visível, a igreja local, né? Essa igreja local e igreja visível, aquilo que nós conseguimos identificar e nos reunimos em um lugar para adorar a Deus como corpo de Cristo. A igreja universal é a igreja aí mais voltada ao organismo vivo, né? Que faz parte aí da igreja que esteve presente em todas as eras, que um dia vai se reunir todos juntos para adorar a Deus no céu. O corpo de Cristo, a noiva de Cristo, vai se reunir todos para adorar a Deus, para estar com Cristo uma eternidade. Nós percebemos aí a igreja como organização, a igreja como organismo vivo. Lemos alguns textos, né? Então, vimos a igreja, que a igreja como corpo de Cristo é um organismo vivo e uma organização. Ela existe como organismo e como organização. Nesse aspecto, podemos dizer que não há organismo sem organização. Não há organismo sem organização. Então, percebemos aí que a igreja está presente, nem todas as igrejas que está presente em todos os lugares, não quer dizer que ela é universal, né? Que ela é a igreja universal. Não, a igreja universal é aquela que a invisível, que chamamos aí que
pode ser chamada da verdadeira igreja de Deus. A igreja como organização, né? Nós vemos aí, nós falamos do corpo, né? Felizmente tem muitos tumores neste corpo, sem vida. Pode receber vida a qualquer momento, pode, pelo poder de Cristo, né? Mas a igreja em si, ela é um organismo vivo que precisa de organização, precisa aí trabalhar de uma forma organizacional, né? Nós vemos a igreja aparecendo a primeira vez em Mateus, né, capítulo 16, verso 8, que eu gostaria de ler para fechar aqui. Nós falamos, comentamos, mas para nós fecharmos, a igreja, Mateus capítulo 16 e o verso 18. É uma pergunta ali, né? Jesus pergunta quem os discípulos diziam que ele era, né? Disse-lhe Jesus: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pois também eu te digo que tu és Pedro, pedrinha. Pois também eu te digo que tu és Pedro, pedrinha, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Sobre o próprio Cristo, né? A igreja é edificada sobre Cristo. Cristo é o fundamento da igreja. Olha, vamos ler 1 Pedro 2, é isso mesmo, 2, 1 Pedro 2, 4, vamos ver se é isso. 1 Pedro 2, 4. E chegamos-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também nas Escrituras se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundida. Assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Falando que Cristo é a principal pedra, eleita e preciosa. Nós somos eleitos, as pedrinhas nesse edifício. O fundamento é Cristo, ele é a principal pedra. Também, Efésios 3:11, vamos ver se é isso. Efésios 3:11. Não é Efésios 3:11, não.
Não, é Atos 4:11. Desculpa, irmão. Atos 4:11. Fala aí da... 4:11. Atos capítulo 4, verso 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. Atos capítulo 4, verso 11. Então a pedra ali que Cristo está dizendo a ele próprio, que a igreja seria edificada, não é sobre Pedro, é sobre si mesmo. A igreja está edificada sobre Cristo. Cristo é o fundamento. E a igreja vem aí agora no dia de Pentecoste. Então, o fundamento, a pedra de fundamento, Mateus 16. Capítulo 2, a igreja edificada. E agora nós fazemos parte do corpo de Cristo. Lembrando que o corpo de Cristo é um organismo vivo, porque Cristo é o cabeça da igreja, que dá vida ao corpo, aos membros do corpo, que é a igreja reunida. A igreja reunida não é uma pessoa só. Não se constitui igreja. É a igreja reunida em um determinado lugar para adorar a Deus. Você fazer parte de um corpo, de uma igreja. Você se torna a igreja. Por meio do sangue de Jesus. Isso é um organismo vivo. E lembrando que esse organismo vivo tem a sua parte organizacional. Desde os governos, a igreja local, visível, a igreja como pessoas, a administração da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. O cabeça da igreja nos presenteou com dons. Dons ministeriais, Efésios 4:11. Dons espirituais, 1 Coríntios 12, dons do Espírito. Dons operacionais, né, e assistenciais, ou mesmo nome, Romanos 12. Para que o corpo de Cristo seja bem ajustado e permaneça vivo, né, para a glória de Deus. A igreja tem aí os seus objetivos, o propósito da igreja é pregar o evangelho, levar o evangelho a todas as nações. Portanto, ide, pregai o evangelho a toda a humanidade. Quem crê e for batizado será salvo. A igreja tem o seu objetivo de pregação, de ensino, de fazer discípulo, como está em Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 28, né, e o verso 20. Mateus 28 e o verso 19 e 20. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Propósito da igreja: pregar o evangelho, levar a mensagem de Cristo, a mensagem salvadora, para que o homem seja inserido nesse corpo vivo. Glória a Deus. Nós somos a igreja de Deus, que tem vida não em si mesma, mas a vida que vem de Cristo, a vida que vem do Espírito de Deus, o Espírito Santo que habita em nós. 1 Coríntios 3,16. O Espírito de Deus habita em nós. Ou não sabeis vós que o Espírito de Deus habita em vós? E o propósito da igreja é pregar o evangelho,
Quem realmente vive essa vida que Cristo nos concede, que o cabeça que é Cristo concede à igreja, ele tem esse desejo. Isso ferve no seu coração. O desejo de ir à grande comissão. Pregai o evangelho a toda criatura, para que quem crer e for batizado seja salvo. É o papel da igreja. Anunciar o evangelho e se reunir para adorar o Deus vivo para todo sempre. Que Deus abençoe os irmãos, hoje e sempre. Fiquem com Deus. Um abraço.